Tem gente que acha que orgulho é só se achar demais, mas a verdade é que ele é muito mais perigoso que isso. O orgulho é sorrateiro. Ele se esconde, cresce devagar, quando você percebe, já está afastando as pessoas, destruindo relacionamentos e, pior ainda, te deixando longe de Deus. Hoje a gente vai conversar sobre como o orgulho entra no nosso coração, como ele se disfarça e o que a Bíblia diz para a gente vencer isso de uma vez por todas. Então presta atenção, porque talvez você nem tenha notado, mas o orgulho já pode estar te dominando. O que é o orgulho e por que ele é tão perigoso? O orgulho é aquela voz interna que te convence de que você é mais importante, mais esperto e mais certo do que todo mundo. É quando você começa a medir o valor dos outros pela sua régua, como se fosse o dono da verdade. O problema é que, quanto mais o orgulho cresce, mais ele te afasta de Deus e das pessoas. Você começa a achar que não precisa aprender nada, que já sabe de tudo, que sua opinião é a mais certa, e isso te deixa cego. A Bíblia deixa claro que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Quando Deus resiste a alguém, não é só que ele não ajuda, é que ele se opõe. E se Deus é contra, quem é que vai ser a favor? Esse perigo é sorrateiro, porque o orgulho não chega batendo na porta e dizendo: "Oi, eu sou o orgulho, vim te destruir." Ele se disfarça de autoconfiança, de "eu só estou certo", ou até de "eu só sei mais que eles." E, muitas vezes, o pior orgulho é o espiritual, quando você acha que é mais santo que os outros, mais usado por Deus, ou que entende mais da Bíblia do que quem está do seu lado. Isso é venenoso porque você começa a usar a fé como instrumento de vaidade e não como caminho de transformação. O orgulho também tem o poder de estragar relacionamentos, seja na família, no trabalho, no casamento ou na igreja. Ele cria barreiras invisíveis entre você e as pessoas. Ao invés de ouvir, você só quer falar. Ao invés de entender, você só quer provar que está certo. E quanto mais você insiste, mais vai se isolando, às vezes sem nem perceber. E, no fundo, sabe o que sobra? Um vazio enorme e um peso no coração. Se a gente for sincero, todo mundo já teve aquele momento de achar que é melhor que o outro. Mas é justamente aí que mora o perigo. Quando você não reconhece e não trata isso, o orgulho se instala como raiz no coração. E arrancar essa raiz depois é muito mais difícil do que admitir logo de cara que precisa mudar. O primeiro passo para vencer o orgulho é reconhecer que ele existe. Parece simples, mas é o mais difícil, porque o próprio orgulho vai tentar te convencer de que você não é orgulhoso. Ore pedindo para Deus mostrar os pontos cegos do seu coração e esteja pronto para ouvir e mudar. O orgulho espiritual, quando a fé vira palco para o ego. O orgulho espiritual é traiçoeiro porque, muitas vezes, ele se veste de zelo por Deus. A pessoa começa bem, com um coração sincero, buscando agradar ao Senhor. Mas, com o tempo, em vez de a fé ser uma caminhada humilde, ela vira uma competição invisível. Você começa a se comparar. Eu passo mais tempo orando que fulano, eu conheço mais versículos que ciclano, meu ministério é mais ungido que o deles. É como se a espiritualidade virasse uma medalha que você quer exibir no peito. Só que, aos olhos de Deus, essa medalha não vale nada. Jesus mesmo confrontou os fariseus, pessoas religiosas que oravam, jejuavam e davam esmolas, porque tudo o que faziam era para serem vistos e admirados. Leia Mateus capítulo 6. O problema é que, quando o orgulho espiritual se instala, você para de depender de Deus e começa a depender da sua própria capacidade espiritual. É como se dissesse: "Senhor, deixa comigo, eu já sei como fazer." Só que isso é perigoso, porque Deus não divide sua glória com ninguém, está em Isaías capítulo 42, versículo 8. E quando você quer os aplausos que pertencem a Ele, você começa a caminhar para a queda. Muitos líderes, pregadores e até irmãos comuns já caíram nesse erro, e, infelizmente, alguns nem perceberam. Outro sinal do orgulho espiritual é a incapacidade de receber correção. Quando alguém te chama a atenção ou te mostra na palavra que você está errado, ao invés de ouvir, você se defende. Quem é ele para falar isso comigo? Eu sei mais. Isso é o orgulho falando mais alto que a humildade. Só que a Bíblia é clara. Melhor é ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir a canção dos tolos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. Quem não aceita correção acaba andando em círculos, sem crescer de verdade. E tem mais. O orgulho espiritual te faz perder a essência do Evangelho. Você começa a servir a Deus por status, não por amor. Começa a medir a fé pelo tamanho do ministério ou pela quantidade de seguidores, e não pela profundidade do arrependimento e da obediência. A fé vira vitrine e não cruz. E, quando isso acontece,
Você já não está mais seguindo Jesus, está seguindo a si mesmo. Para vencer o orgulho espiritual, é preciso voltar ao primeiro amor, lembrar de onde Deus te tirou e se colocar diante dele como servo, não como estrela. Ore para que o Espírito Santo quebre toda a vaidade no seu coração e devolva a simplicidade da fé. Orgulho nas relações, quando você precisa sempre ter razão. O orgulho também se infiltra nos relacionamentos, e aí o estrago é grande. Ele aparece quando você não consegue admitir que errou, mesmo sabendo que errou. Quando prefere perder uma amizade do que dizer um simples me desculpa. Isso destrói lares, separa casais e afasta irmãos. Muitas brigas poderiam ser evitadas se alguém tivesse humildade para dar um passo atrás. Mas o orgulho não deixa, ele sussurra: se você pedir desculpa, vão pensar que você é fraco. E aí você prefere guardar mágoa e continuar a guerra silenciosa. O orgulho nas relações cria uma necessidade doentia de provar que está certo. É aquela discussão em que ninguém mais está ouvindo, só esperando a vez de falar. E, no fundo, não é nem pelo assunto, é pelo ego. É como se cada argumento fosse uma forma de dizer: eu sou mais inteligente que você. Mas isso só gera afastamento. A Bíblia diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios capítulo 29, versículo 23. Quem abaixa a guarda e busca paz, no fim, é quem realmente vence. Outro efeito destrutivo do orgulho é que ele fecha portas para o perdão. Se você acha que sempre está certo, como vai perdoar? Afinal, na sua cabeça, o errado é sempre o outro. Isso cria um ciclo de amargura. Você guarda ressentimento, se afasta e cria uma barreira. E o pior é que, às vezes, nem lembra mais o motivo inicial da briga. Só mantém a distância porque não quer dar o braço a torcer. E, muitas vezes, o orgulho vem disfarçado de proteção pessoal. Você diz: eu não vou correr atrás, se quiser que venha até mim. Isso parece força, mas, na verdade, é fragilidade disfarçada. Porque quem é realmente seguro de si não tem medo de pedir perdão, de se reconciliar, de restaurar um relacionamento. Jesus nos ensinou a buscar reconciliação antes mesmo de oferecer nossa oferta a Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24. Isso mostra que, para ele, relacionamentos curados são prioridade. Para quebrar o orgulho nos relacionamentos, aprenda a dizer me perdoa e eu errei sem medo. Essas palavras não diminuem quem você é, pelo contrário, mostram maturidade e coragem. O orgulho que te cega para os conselhos. Sabe aquela pessoa que ninguém consegue aconselhar porque ela já sabe de tudo? Pois é, esse é o orgulho fechando a sua mente. E o pior é que, na cabeça dela, ela está sempre certa. Só que, na vida real, quem acha que não precisa aprender mais nada está condenado a repetir os mesmos erros, só que cada vez mais dolorosos. Parem de achar que ouvir alguém é sinal de fraqueza. Muitas vezes, Deus usa outras pessoas para falar com você, mas o seu orgulho fecha os ouvidos. E sabe o que é pior? O tempo vai passando, e você vai vendo todo mundo avançando enquanto você continua no mesmo lugar, mas ainda assim culpando os outros por isso. O problema é que o orgulho não só impede você de ouvir conselhos, ele também distorce a forma como você enxerga o mundo. Você começa a interpretar qualquer correção como ataque. Alguém te chama a atenção, você já se defende. Alguém te mostra que tem um caminho melhor, você já ignora. E assim, aos poucos, a vida vai ficando cada vez mais difícil. Não porque Deus te abandonou, mas porque você decidiu lutar sozinho, ignorando as mãos estendidas. O mais triste é ver como o orgulho vai afastando as pessoas. Ninguém gosta de estar perto de quem nunca admite estar errado. É desgastante conviver com alguém que sempre tem que ter a última palavra. E aí, sem perceber, você acaba sozinho, e a vida começa a pesar. É nesse momento que alguns caem em si, mas muitos preferem continuar fingindo que está tudo sob controle. Se você quer quebrar esse ciclo, comece admitindo que você não sabe tudo. Abra espaço para ouvir, mesmo que doa. Muitas vezes, o que você precisa para avançar não é mais esforço, é mais humildade para aprender. O orgulho que atrapalha seu relacionamento com Deus. Esse é o pior tipo de orgulho, porque não só afasta você das pessoas, mas também afasta você do próprio Deus. Quando você começa a achar que pode resolver tudo sozinho, que não precisa orar tanto, que já sabe o que fazer sem buscar direção, você está se colocando acima da vontade dele. E vamos ser sinceros, você não vai ganhar essa disputa. O orgulho espiritual é traiçoeiro porque ele se disfarça de força, mas na verdade é só uma fraqueza camuflada.
Muita gente deixa de confessar pecados por orgulho. Pensa, eu não vou me expor, não vou falar disso, Deus já sabe. Só que a Bíblia fala sobre confessar, sobre se humilhar diante dele. O orgulho impede que você se quebre na presença de Deus, e sem quebrantamento não existe transformação. E sabe o que acontece? Você vai esfriando espiritualmente, achando que está firme, mas na verdade está se afastando aos poucos. Outra coisa que o orgulho faz é te impedir de reconhecer que precisa de ajuda espiritual. Às vezes, Deus coloca pessoas no seu caminho, líderes, amigos de fé, mas você pensa, eu resolvo sozinho, não preciso que ninguém ore por mim. Isso é uma armadilha. Deus trabalha em comunhão, Ele não te criou para caminhar isolado. Se você quer um relacionamento profundo com Deus, a primeira coisa é abandonar o orgulho. Reconheça que você é dependente dele para tudo. Não é vergonha nenhuma precisar de ajuda. Vergonha é viver distante de Deus porque você não quer se humilhar. O orgulho não é só um problema, ele é um ladrão. Ele rouba sua paz, suas amizades e até sua intimidade com Deus. Então, para de achar que reconhecer seus erros te torna fraco. Porque, na real, isso te torna mais forte. Seja humilde, peça perdão, trate as pessoas com respeito e pare de colocar o eu no trono da sua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você nunca sabe o quanto uma simples palavra pode mudar o coração de alguém.